Olá, boa noite, a paz a todos. Vamos à leitura de um salmo para a nossa meditação. O Salmo 33 tem como subtítulo O júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Assim está escrito: Regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas, cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta, e todas as suas obras são fiéis. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. O Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada, contempla todos os moradores da terra. Ele é que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Não há rei que se salve com a grandeza de um exército. Nem o homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança. Não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Este o salmo que vamos meditar, falando aqui sobre a onipotência de Deus, um dos atributos de Deus. Deus, ele se dá a conhecer através da natureza, das suas obras e dos seus atributos. Atributos que são comunicáveis e atributos que são incomunicáveis, que pertencem unicamente a Deus. E nós observamos 3 atributos, começando com a palavra onis, significa toda. Então Deus é conhecido por ser um Deus onisciente, onipresente e onipotente. Onisciente, um Deus que sabe tudo. Nada lhe é oculto. Não há ninguém que saiba a semelhança de Deus. Ele também é onipresente. É o Deus que está presente. Não há lugar aonde a pessoa se coloque que Deus não o veja. Ele viu Adão no Éden. Ele viu tantos outros em lugares que imaginavam que nem Deus poderia vê-los. Mas o Deus que é onipresente, ele vê e está próximo.
mas ele é também o Deus onipotente, que detém em si todo o poder. Então, todo o conhecimento, toda a presença e todo o poder são atributos inerentes de Deus. E neste Salmo 33, nós vamos observar aqui como um salmo de alegria, de regozijo, tão somente por contemplar as obras de Deus. Ou seja, o que Deus fez, o que Deus faz, tudo quanto Deus fez e faz, é algo que causa em nós admiração, contemplação, inclinação, no sentido de adorá-lo por ser quem ele é e por manifestar através desse seu atributo, o seu poder nas coisas que foram criadas. E quando nós vamos observar dentro de cada versículo, nós vamos sintetizar a onipotência de Deus em 7 contemplações, que podemos assim dizer, porque o júbilo do crente na contemplação das obras de Deus. Então, em 8 contemplações, dentro deste salmo, nós vamos observar a onipotência de Deus em ação. Este é o Deus a quem nós servimos e somos felizes por servi-lo, porque ele é o único Deus verdadeiro, santo, soberano, poderoso, fiel, eterno, verdadeiro, amoroso, misericordioso, gracioso. É um Deus imutável, é um Deus transcendente, está acima de tudo e de todos, mas é um Deus imanente, que se deixa conhecer àqueles que se voltam para ele. E na sua atuação, nós observamos intrinsecamente ligado estes 3 atributos de Deus: a onisciência, a onipresença e a onipotência. Hoje, falando sobre a onipotência, focalizando o Salmo 33. Então, quando observamos os versos 1 a 4, onde está escrito assim: regozijai-vos no Senhor, vós justos, pois aos retos convém o louvor. Louvai ao Senhor com harpa, cantai a ele com saltério de 10 cordas. Cantai-lhe um cântico novo, tocai bem e com júbilo, porque a palavra do Senhor é reta e todas as suas obras são fiéis. Então aqui nós observamos nestes 4 versos a onipotência de Deus relacionado à sua palavra e às suas obras. Então aqui a palavra e as obras. A palavra é reta, as obras são fiéis. E mediante a palavra e as obras que o Senhor estabeleceu, isso desperta em nós alegria, regozijo, adoração, louvor e gratidão. E o fazemos com instrumento, o fazemos com um cântico novo, que ele faz brotar no nosso coração, e isso vai nos encher de júbilo diante da presença do Senhor, de saber quão maravilhoso é o poder de Deus, a onipotência de Deus. Quando lemos o versículo 5, nós encontramos verso 5. Ele ama a justiça e o juízo. A terra está cheia da bondade do Senhor. Aqui observamos a segunda atitude ou ação da onipotência de Deus no exercício da justiça e do juízo. Então, o poder de Deus manifestado na justiça e no juízo. Deus não é injusto e também não é parcial.
Por isso diz justiça e juízo, tudo dentro da sua realidade. Mas olhando o verso de número 6, nós vamos encontrar uma outra ação da onipotência de Deus, onde está escrito assim: pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Aqui nós observamos a onipotência de Deus sendo manifestada no ato da criação. Quando Deus criou todas as coisas, ele criou pelo seu poder. Portanto, a onipotência de Deus. Quando Deus disse, haja luz, houve luz pelo poder de Deus. Quando Deus disse, haja separação entre luz e trevas, houve separação pelo poder de Deus. Quando Deus criou os animais, as aves, os dias, as plantas, o homem, tudo isso está inserido na onipotência de Deus. O poder que lhe é peculiar de realizar todas as suas obras. Então aqui diz que pela palavra do Senhor, o poder de Deus manifestando-se na sua palavra pronunciada. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo espírito da sua boca. Então, este verso 6 fala sobre a onipotência de Deus no ato da criação. Os versos de número 7 a 9 está escrito assim: ele ajunta as águas do mar como no montão, põe os abismos em tesouros. Tema toda a terra ao Senhor, temam-no todos os moradores do mundo, porque falou e tudo se fez, mandou e logo tudo apareceu. Então aqui a ação da onipotência de Deus, a quarta ação da onipotência de Deus em manifestar a sua autoridade, o seu comando de ordenar o ajuntamento das águas, de ordenar a terra, os moradores, e que tudo quanto ele falou e fez, logo aconteceu e veio a existir. Então, a onipotência de Deus no exercício da autoridade que é dele. Toda autoridade pertence a Deus. Então, esta quarta ação da onipotência de Deus é a onipotência em atuar pela sua autoridade, o comando, o domínio, o governo. Quando vamos aos versos 10 e 11, nós encontramos assim: o Senhor desfaz o conselho das nações, quebranta os intentos dos povos. O conselho do Senhor permanece para sempre. Os intentos do seu coração de geração em geração. Então aqui vemos a ação da onipotência de Deus nos seus conselhos. Desfaz o conselho das nações, quebranta os povos e estabelece o seu conselho, que é permanente, que o seu conselho ele vai de geração em geração. Então aqui está a onipotência, o exercício do poder de Deus em manifestar e fazer estabelecer o seu conselho. Quando observamos o verso de número 12, está escrito assim: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para sua herança. Aqui vemos a ação da onipotência de Deus, a sexta ação da onipotência de Deus
em escolher, eleger, separar para si. A palavra diz que ele nos elegeu desde antes da fundação do mundo, para que vivêssemos para ele. Paulo, escrevendo, disse que a nossa eleição é de Deus. Foi Deus quem nos elegeu, quem nos escolheu. E aqui está escrito: bem-aventurada é a nação cujo Deus é o Senhor, e o povo que ele escolheu para a sua herança. Deus manifesta a sua onipotência na sua escolha de nação e povos que o temem, o adoram e o servem, e ele torna como sua herança. Quando observamos os versos 13 a 15, está escrito assim: o Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. Da sua morada contempla todos os moradores da terra. Ele é o que forma o coração de todos eles, que contempla todas as suas obras. Aqui encontramos a sétima ação da onipotência de Deus em manifestá-la na sua visão. Todo o poder de onde ele está, que ele consegue enxergar ao longe, conforme diz aqui, da sua morada. O Senhor olha desde os céus e está vendo a todos os filhos dos homens. E da sua morada contempla todos os moradores da terra. E afirma que é ele que forma o coração de todos eles e contempla as suas obras. A onipotência de Deus revelada na visão que ele tem diante daquilo que ele criou pelo seu poder, pela sua onipotência. E por fim, o texto dos versos 16 a 22, onde está escrito assim: não há rei que se salve com a grandeza de um exército, nem homem valente se livra pela muita força. O cavalo é vão para a segurança, não livra ninguém com a sua grande força. Eis que os olhos do Senhor estão sobre os que o temem, sobre os que esperam na sua misericórdia, para livrar as suas almas da morte e para os conservar vivos na fome. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo, pois nele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Seja a tua misericórdia, Senhor, sobre nós, como em ti esperamos. Aqui vemos a ação da manifestação de Deus, a oitava ação da manifestação de Deus em sua salvação, revelada, manifestada pelo seu poder para livrar as almas da morte, para conservá-los vivos, para manter alegre o coração e despertar a esperança e mover a misericórdia no coração daqueles que, pelo poder onipotente de Deus, pela onipotência de Deus, revelando e preservando a salvação daqueles que o temem e aproximam-se dele e o reconhecem como Deus Todo-Poderoso. Então aqui nós observamos dentro deste salmo, nos seus 22 versos, pelo menos aqui, em linhas gerais, 8 ações da onipotência de Deus. E que ações são estas? O que é onipotência? Onipotência é o poder absoluto, pleno, total. Unicamente Deus detém o poder absoluto. Todos os demais são poderes relativos e deliberados por Deus dentro de algum limite estabelecido por ele. Mas
o Deus a quem servimos, não há limite no seu poder, na sua onipotência. Ele tem em si e manifesta todo o seu poder. Então vimos 8 ações da onipotência de Deus. A primeira ação, a onipotência de Deus em palavras e obras, conforme os versos de 1 a 4. A segunda ação, a onipotência de Deus em seus juízos, no verso 5. A terceira ação, a onipotência de Deus na criação, no verso 6. Em quarta ação, a manifestação ou a ação da onipotência de Deus na sua autoridade, dos versos 7 a 9. A quinta ação da onipotência de Deus em seus conselhos, os versos 10 e 11. A sexta ação da onipotência de Deus mediante a sua eleição, no verso 12. E nos versos 13 a 15, a sétima ação da onipotência de Deus, a onipotência em sua visão. E a oitava e última ação da onipotência, nos versos 16 a 22, onde o poder onipotente de Deus manifesta-se na salvação daqueles que o temem, o adoram, o glorificam e o bendizem. Portanto, está aqui listado 8 ações da onipotência de Deus dentro deste Salmo 33 e, portanto, isso desperta, faz brotar e nascer no coração do crente a contemplação, o júbilo, a alegria, o regozijo e a gratidão em saber que o Deus a quem servimos, ele é onipotente. Todo poder pertence a ele e ele movimenta-se pelo seu poder. E a ação dessa onipotência só vem beneficiar a cada um de nós que reconhecemos o agir e o mover de Deus dentro do seu poder. Que isso possa encher o nosso coração de alegria e de gratidão, e que possamos, em fé e temor, servi-lo até o fim, na esperança gloriosa da sua manifestação, para com ele vivermos e desfrutarmos a eternidade. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.